Ouvimos tanto falar de democracia ultimamente, não? Alguns dizem que a democracia venceu, outros dizem que a democracia está em risco. Mas afinal, o que é democracia? É o que descobriremos neste vídeo logo após a vinheta. A palavra democracia nunca foi um único conceito ou um conceito hegemônico ao longo da história. Ela sofreu diversas alterações em seu significado e hoje possui um significado totalmente diferente daquele para o qual ela surgiu. Hoje, democracia é um regime de governo e é o nome que é dado ao aspecto de toda a nação que define se a sua população está sendo ouvida e se os seus direitos individuais estão sendo respeitados. Este é o conceito moderno de democracia. Mas para compreender como democracia, enquanto palavra, surgiu com o significado moderno, devemos voltar ao século IV a.C., onde grandes filósofos como Sócrates e Aristóteles contribuíram mutuamente para desenvolver, por meio da observação, como as melhores sociedades se organizavam. E por meio disso, foi criada a pirâmide das formas de governo. Dividida em 3 partes, no topo da pirâmide se encontrava a mais eficiente, que era a monarquia. No centro da pirâmide encontrava-se a intermediária, a aristocracia. E na base da pirâmide, a república, que era a mais deficiente. Cada uma tinha os aspectos de governança definidos. Entretanto, já era considerada por estes grandes filósofos a república como sendo uma forma ineficiente de governo, e era a que mais facilmente poderia se desvirtuar. Neste conceito da pirâmide, ainda há um segundo conceito, que é o conceito da degeneração das formas de governo. Havia uma pirâmide nêmesis, digamos assim, onde cada forma representada estava representada como seu modelo degenerado, portanto, a forma corrompida. A monarquia tinha a forma corrompida da tirania, a aristocracia, a oligarquia, e a república, a democracia, ou demagogia. Aristóteles entendia a democracia como uma forma de governo, e democracia era entendida não apenas como a pior das formas de governo, mas como a face degenerada da república, onde a democracia era tida como um sinônimo do governo autoritário das massas, no qual a vontade alheia é levada em consideração em detrimento da moral, em detrimento do bem comum. Com base nestas considerações de Aristóteles e dos filósofos que vieram antes e depois dele, pode-se entender até aquele ponto que democracia era algo que não era desejado, pois era vista como a degeneração de uma forma de governo. Mais adiante, diversos aspectos da forma de governo da aristocracia e da democracia foram incorporados na forma da monarquia, onde agora não apenas seria uma monarquia de governo de um só, mas sim uma monarquia embasada por uma aristocracia ordenada pela vontade popular. Esta é a definição moderna de monarquia. E, atualmente, aristocracia e democracia não são mais formas de governo em si, mas são entendidas como aspectos, desta vez, positivos acerca de uma forma de governo e acerca da organização de um país. Com o tempo e com o aprimoramento dos conhecimentos da ciência política, democracia passou de uma forma de governo para um regime de governo, que agora é uma classificação única. O regime de governo é o nome que nós damos aos aspectos que definem o quanto o governo central de uma nação
ouve a sua população e faz valer a justiça, os direitos básicos e, agora sim, a democracia. O conceito moderno de democracia refere-se à condição na qual os direitos individuais de cada cidadão, bem como a vontade da maioria, unida de suas liberdades, que são pela Constituição garantidas, é levada em consideração pelo governo. Logo, uma sociedade democrática não é necessariamente uma sociedade na qual se escolhe um representante. Mas sim uma sociedade na qual, independentemente de quem sejam os representantes, a organização e o país dão ouvidos à vontade da população e não interferem em seus direitos e muito menos rompem com os limites constitucionais do uso e da aplicação do seu poder. É muito comum, por conta do falso sistema que nós possuímos como forma de governo, que é a República Presidencialista, atribuirmos, por conta de tudo que nós ouvimos no dia a dia, democracia diretamente à ação da eleição. Vamos entender o que é eleição. Eleição é um instrumento democrático. Logo, não é sinônimo de democracia, que é, como já explicado, a vontade do povo sendo ouvida pelo governo. Logo, eleição é apenas um dos meios pelo qual a vontade do povo é feita ouvir por parte do governo. O problema é que essas eleições sempre tramitam com conluios partidários e com acordos fechados por debaixo dos panos e a portas fechadas. Estes acordos não levam em consideração aquele que realmente é escolhido pela população. E mesmo quando este é escolhido, ele se vende para os políticos em troca de prestígio, governança e, acima de tudo, manutenção de seu poder. Por isso que uma democracia não funciona sem legitimidade. E legitimidade só pode ser dada àquele que o povo reconhece, não apenas àquele que elege. Pois nós vemos presidentes, congressistas, deputados, senadores, todos perdendo prestígio com o tempo e não possuindo aquela coisa que define um país como tendo um governante de verdade, que é a legitimidade. Quis o destino que legitimidade fosse encontrada com abundância em todas as monarquias constitucionais, pois, não havendo a eleição do representante do Estado, e sim a continuidade hereditária da história da nação sobre os ombros deste monarca, o povo já o enxerga automaticamente como representante e já o tem como figura que os protege dos maus políticos. Esse é o dever de um monarca que jamais pode ser cumprido por alguém eleito. É o dever da legitimidade e da vanguarda da Constituição do país e da sua história, algo que uma eleição não pode trazer e apenas uma monarquia pode proporcionar. Eu espero que tenham gostado do vídeo e fiquem atentos para mais tópicos acerca de constituições, explicando aspectos legais, jurídicos e demais assuntos de ciência política. Meu muito obrigado, Deus abençoe, viva Dom Bertrand, viva o Brasil!